Na família há sempre aquela tia a quem o molotov sai sempre perfeito e alto. E a nós? Baixa assim que sai do forno. Eu já ouvi até histórias daquelas da avózinha de pessoas que até benziam o forno. Mas nada disso resulta. Sabem porquê? Porque nós não paramos para perguntar porquê. Se nós não perguntarmos porquê, como é que vamos entender o bolo? Neste caso, o molotov. Hoje eu vou-vos mostrar o meu passo a passo detalhado de como é que eu faço o molotov para sair sempre bem. Mas além da receita, vamos investigar um dos pontos que mais me intriga. Será que a forma como assamos o molotov, diretamente no forno ou em banho-maria, influencia o facto dele baixar muitas vezes quando sai do forno? Hoje vamos descobrir juntos. Para fazer um molotov vou utilizar 400 gramas de clara de ovo, 300 gramas de açúcar e 1,5 gramas de cremor tártaro. Agora vou mostrar-vos como é que eu vou estudar esta questão com este quadro. Realmente, se pensarmos sobre isso, nós vamos aqui estudar um fator. E que fator é esse? Nós queremos entender se este fator, que é o método de assado, vai ou não ter um efeito final naquilo que é o resultado do nosso molotov. Portanto, o que nós vamos estudar são dois níveis para este fator. Vamos considerar um nível assar o molotov diretamente no forno e vamos considerar o outro nível assar o molotov dentro de um banho-maria. E a nossa variável de saída, que é aquilo que nós vamos medir no molotov para conseguir comparar se algum destes tipos de assado tem um efeito ou não, é a altura do molotov, que é, no fundo, aquilo que mais nos preocupa, não é? É conseguir que a transferência de calor seja ótima e preservada de uma forma que o molotov não baixe ao sair do forno, que é um dos maiores problemas que nós temos. Portanto, este estudo é muito engraçado, porque vamos tentar aqui ver, então, se isto afinal interfere ou não interfere. Agora vem aqui uma questão importante. Para garantir que nós vamos ter resultados confiáveis, é fundamental que não mudemos mais nada no processo de produção. Tudo vai ser feito de forma exatamente igual. Os mesmos tempos, as mesmas quantidades, as mesmas temperaturas, etc, etc. Para que, se realmente houver um efeito, nós sabemos, assim com certeza, que é derivado do método de assado e não de outra coisa que não fizemos exatamente igual. Então, para isso, eu fiz esta tabela que vos vou explicar agora, onde eu anotei todos os parâmetros aqui para fazer o molotov, para conseguir fazer os dois exatamente iguais e para que vocês também saibam como é que eu faço. Vamos então ver a tabela. Começamos com a parte da mistura. Ok, então vocês aqui podem ver 1 minuto à velocidade 1, 5 minutos à velocidade 2. O que é que isto significa? A minha batedeira tem 6 velocidades. Eu vou-vos explicar o passo a passo a seguir de como é que vão ser estas progressões de velocidade, mas eu anotei tudo para fazer exatamente igual com os dois molotovs. Então, vai estar 1 minuto à velocidade 1, quando começa a fazer espuma vou adicionar o cremor tártaro, 5 minutos na velocidade 2, depois aumento a velocidade para 3, onde fica 4 minutinhos, e aumento a velocidade para 4, onde ficam mais 2 minutinhos, basicamente até ter as claras batidas em castelo. Depois aqui podem ver o tracejado vermelho, que é o momento a partir do qual eu vou começar a adicionar o açúcar pouco a pouco. Então, ao longo da adição progressiva do açúcar, vou ter aqui o merengue a bater na velocidade 3, 10 minutos e depois, para terminar, os piquinhos perfeitinhos de papagaio, vamos aqui ter na velocidade 5, 2 minutinhos. Portanto, isto aqui é comum a qualquer um dos caminhos, não é? Depois vem o assado, que nós temos o nível -1 ou o nível +1, portanto, neste caso, misturamos desta forma. Se vamos pelo caminho do assado -1, sabemos que o -1 é um método direto, ok? Se formos pelo +1, que é aquilo que eu vou fazer em primeiro lugar, vamos pelo caminho do +1, que é o, basicamente, assar em banho-maria. Ok, então vamos assar 10 minutos, porque eu parti de 10 claras. No entanto, eu vou-vos dar os ingredientes em gramas, porque eu não quero, às vezes vocês sabem, não é? Eu usei ovos L. Os ovos podem variar ali um bocadinho o seu peso. Eu realmente utilizei 10 ovos L e por isso vai estar 10 minutos no forno, porque é 1 minuto por clara, mas eu medi 400 gramas de clara precisas,
porque às vezes uma clara pode ser maior do que a outra e eu não quero que o molotov fique mais alto porque levou mais clara. Por isso eu dou-vos os ingredientes em gramas e é por isso que vai estar aqui 10 minutos a assar, ok? E depois, vocês já verão, quando terminam esses 10 minutos, eu apago o forno e deixo estar aqui o tempo de espera 1, que é 30 minutos dentro do forno, sem abrir, sem fazer absolutamente nada, deixá-lo estar a ganhar personalidade. E depois passamos para o tempo de espera 2, ou seja, passados 30 minutos eu tiro o molotov do forno e trago aqui para a temperatura ambiente, onde vai estar outros 10 minutos, que é o tempo de espera 2. E passados estes 10 minutos eu vou desenformá-lo e vou medir a variável de saída, que é o nosso y, na altura do molotov, ao tempo zero. Vou medir os centímetros, que num caso e no outro o molotov tem, no momento de desenformar. Depois vou ter o tempo de espera 3, que é guardar 1 hora, para que o molotov chegue à temperatura ambiente, e vou voltar a retirar uma medição da sua altura para ver também não só a questão da altura com que fica no momento de desenformar, mas ver aqui se o processo de arrefecimento também é ou não aqui influenciado de alguma maneira, se há uma perda de altura por causa disso. Bom, espero que tenham compreendido. Isto é uma forma de eu vos explicar previamente qual é a minha metodologia para fazer um molotov, mas hoje até eu vou estar a aprender com vocês, porque eu nunca tinha feito este teste antes. O ideal, mas não vai ser possível, era eu executar cada uma destas pelo menos 3 vezes, para depois ter estas variáveis de saída e poder determinar se existe uma diferença significativa estatisticamente ou não. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, eu vou fazer uma produção de cada tipo e para o conceito daquilo que nós vamos investigar hoje, já vamos poder tirar resultados. Espero que vocês gostem deste método, desta forma de explicar e abordar as receitas, de uma forma assim, de um ponto de vista um bocadinho mais científico ou mais regrado, mais metodológico. Acho que vamos ter aqui um bom momento de aprendizagem, portanto, se querem ver os resultados e as conclusões às quais eu vou chegar, eu convido-vos a ficar até ao final do vídeo. Entretanto, se este tipo de assuntos vos interessa, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário e digam-me também que outras receitas é que gostavam de ver aqui, digamos, testadas, a experimentar um pouco sobre isso, para tentarmos perceber juntos aqui a melhor maneira ou a melhor metodologia para termos o melhor resultado com cada receita. Bom, vamos lá fazer molotov, que isso é que interessa agora. A primeira coisa que faço é sempre preparar o meu banho-maria. Para isso eu gosto de utilizar um tabuleiro grande e adiciono sempre água já a ferver para dentro do forno e para dentro do meu banho-maria. Nunca faço isto com água fria. Coloco o meu controlador de temperatura, o meu termómetro do forno e programo o meu forno para conseguir ter uma temperatura interna de 170 graus. Coloco a peça Globo na minha batedeira, pois é com esta peça que eu faço o merengue. E vou começar por bater as claras 1 minuto à velocidade 1. Durante este primeiro minuto vai-se formar a primeira espuma e podemos observar a formação de grandes bolhas de ar. É neste momento que eu adiciono o cremor tártaro. Se vocês não têm cremor tártaro, podem usar gotas de sumo de limão. Agora mudo para a velocidade 2 e bato durante 5 minutos. Passados esses 5 minutos, aumento para a velocidade 3 e bato mais 4 minutos. E agora aumento a velocidade para 4 e bato mais 2 minutinhos, até ter as claras levantadas em castelo. Baixo a velocidade para 3 durante 10 minutos, mais pouco a pouco vou adicionar o açúcar, colher a colher. E a meio do tempo vou parar para garantir que incorporo bem todo o açúcar no merengue e que não ficam restos de açúcar por aí perdidos nos bordos da tigela. Aumento a velocidade para 5 e bato 2 minutos mais. Com o meu globo gosto de sentir manualmente como está a textura do meu merengue. Experimentar fazer uns piquinhos e assim verificar se já estou ou não no ponto de biquinho do papagaio. Esfregando um pouco de merengue entre os dedos, posso verificar que o açúcar está totalmente dissolvido. E com a espátula posso também verificar se o meu merengue já está brilhante e no ponto. Hoje eu estou a utilizar caramelo de compra, mas é claro que vocês podem fazer o vosso próprio caramelo.
Eu gosto sempre de pincelar com caramelo também os rebordos, para que o meu molotov depois não me pegue por aí. Com a espátula vou colocando, entre aspas, colherada a colherada, na minha forma, mas não tudo de uma vez. Faço primeiro uma camadinha e vou aconchegando delicadamente o meu merengue na forma. Repito o processo até passar todo o merengue para a forminha, acomodo bem e aliso na medida do possível, sem pressioná-lo muito, mas tentando que ele fique com o menos de buraquinhos, entre aspas, dentro. E é por isso que agora no final é bom sempre colocar uma peguinha por baixo ou um paninho e dar umas pancadinhas para que essas bolsas de ar possam sair e o molotov fique tão uniforme quanto possível. Estou a verificar a temperatura do forno antes de colocar lá dentro, está a 180, mas isso não vai demorar muito. Com esta saída de vapor já está a 170, garanto-vos. E aí vai o meu menino para o forno. Ai, porta-te bem, por favor. Vamos lá, pôr a contar 10 minutinhos. Já passaram 8 e até agora bom aspecto. Quer sair da forma, vamos ver se é capaz de se manter ou não. Passados os 10 minutos, aquilo que eu vou fazer é simplesmente desligar o forno. Não vou abri-lo, não vou ficar a olhar para ele, não vou fazer nada. Vou lavar a louça enquanto espero 30 minutos. E passados 30 minutos, tirei-o do forno e agora espero 10 minutos a temperatura ambiente até poder desenformar. Desenformando o molotov, ficou com este aspecto. Digam-me o que é que vocês acharam. Eu adoro, é das minhas sobremesas favoritas. Agora vem a parte difícil, que é tirar as medidas. Eu optei por utilizar uma fita métrica e fazer a medição desde a mesa até à altura máxima do molotov e comparar assim, já que é difícil descontar aqui a altura do prato. Entretanto, fiz o outro molotov e já vou colocá-lo no forno. Como sabem, tudo feito exatamente igual, a única diferença é esta mesmo, colocar diretamente no forno, sem mais. Esperar 30 minutos e 30 minutos depois já podemos tirar do forno. Aguardamos 10 minutinhos e já vamos desenformar. O primeiro problema que eu encontrei com este molotov é quando isto acontece, que eu não gosto nada, que é a parte de baixo do meu molotov ficar cozida de uma forma muito borrachuda, muito peganhenta. Não é a textura que eu gosto. Esta forma ficou com muitos restos pegados e isto não é nada ideal. Não desenformou tão facilmente este molotov. Vamos então tirar as medidinhas também e registar. Finalmente chegou o momento de poder olhar para os resultados e comparar aqui o que é que aconteceu entre estes dois molotovs. No caso do molotov que se assou pelo método direto, ele ficou no momento de desmoldar com 10 cm de altura. Esta foi a tomada de medida. E passado 1 hora de arrefecimento à temperatura ambiente, ele baixou para 8,5 cm. Por outro lado, o molotov que assou em banho-maria, ele no momento de desenformar tinha praticamente a mesma altura, ligeiramente mais, 10,4, e passado 1 hora ele baixou menos, ele manteve um bocadinho melhor a altura, ele acabou por ficar com 9 cm. Portanto, aparentemente as diferenças não são significativas e é por isso que nós vemos diferentes chefes a fazer molotov das duas maneiras. O que sim posso comentar e que para mim é relevante é, por exemplo, o molotov que assou diretamente, ele tinha um ponto mais alto e um ponto mais baixo, ele não cresceu por igual. Portanto, eu para tirar aqui o valor desta altura, eu medi a altura máxima, a altura mínima e fiz uma média. Isso não aconteceu
no Molotov que se assou em banho-maria. Ele ficou grandinho, ficou com a mesma altura uniformemente distribuída, não ficou com um lado mais alto do que outro. E outra coisa que para mim também é muito importante, que só pude verificar agora na altura da prova, é que o Molotov que usam em banho-maria está super mais leve, a textura é muito levezinha e isso acontece desde uma extremidade à outra. Já o Molotov que assou diretamente no forno, ele ficou não tão uniforme em termos de textura. Ele ficou mais borrachudo, principalmente borrachudo nestas zonas que são o rebordo da forma e as extremidades do Molotov. Eu pessoalmente gosto de um Molotov que desde cima até baixo é cremoso, é leve, é delicado. Não gosto tanto quando as extremidades estão borrachudas e densas, tipo como se estivéssemos a comer uma pastilha. Gosto quando ele está assim, leve e delicado ao longo de toda a sua altura. A principal diferença entre assar o Molotov diretamente no forno ou em banho-maria está na forma como a energia é transferida para a sobremesa. No forno, o que assa o Molotov é o ar, mas o ar é um condutor de calor muito menos eficiente do que a água. Olha, basta pensarmos, se nós colocarmos a mão dentro de água a ferver, ou seja, no ponto de ebulição a 100 graus, nós vamos nos queimar imediatamente. No entanto, se pusermos a mão dentro do forno que está a 170 graus, conseguimos aguentar uns segundinhos. Então, quando colocamos o Molotov diretamente no forno, esse calor intenso gera uma difusão muito rápida, com a energia movendo-se dos extremos para o centro. Já sabemos isto, que o nosso bolinho, quando fica cru no meio. Por outro lado, o banho-maria age como um moderador. A água vai limitar a temperatura até aos 100 graus, porque aí vai começar a entrar em ebulição, e permite que o calor se difunda de forma lenta e uniforme. Em ambos os casos, as proteínas da clara do ovo vão coagular, transformando o nosso merengue em Molotov. No entanto, no banho-maria, essa coagulação vai acontecer de maneira mais controlada e gradual. E assim nós preservamos também uma textura mais suave e delicada. Pastelaria é ciência e muitas vezes não se trata apenas de saber escolher os melhores ingredientes. Trata-se também de química e de processo. E com processo eu quero dizer o domínio da técnica. Não há nenhuma técnica em pastelaria que não envolva as leis da física ou da química. E é aí que acontece a verdadeira magia. Até à próxima aula!